12 horas de trabalho e ainda tô sem sono. Droga. Os dias seguem sem parar. Não terminam. Sinto falta de uma direção na vida. Não acredito que o objetivo seja o narcisismo mórbido. Eu acho que eu preciso me tornar uma pessoa como todas as outras. Eu queria fazer alguma coisa que tirasse umas ideias esquisitas que eu tô tendo na minha cabeça. Essa fala de Travis Bickler mostra a mente de um homem perdido dentro da própria rotina. Ele trabalha, os dias passam, as horas se repetem, mas nada parece ter significado. É como se a vida estivesse em movimento, mas ele estivesse parado por dentro. Existe também um conflito interno ali. Ele percebe que algo não está certo dentro da própria cabeça. Pensamentos estranhos, frustrações acumuladas e uma sensação constante de deslocamento do mundo ao redor. Quando uma pessoa vive muito tempo sem propósito, sem direção e sem pertencimento, a mente começa a criar seus próprios labirintos. A solidão amplifica tudo, as frustrações, as ideias negativas e até a raiva. Essa cena mostra um perigo da sociedade moderna. Quando o homem perde o sentido da própria existência, ele começa a lutar contra a própria mente. Quanto mais você entende o mundo, menos sente vontade de fazer parte dele. As pessoas mentem o tempo todo, às vezes até para si mesmas. A verdade é simples, mas ninguém tem coragem de encará-la sem se quebrar por dentro. Ser racional demais é uma maldição. Você começa a ver o que os outros ignoram e nunca mais consegue fechar os olhos. Entender demais é o mesmo que perder a paz para todo sempre. A verdade não é um presente, é o preço que poucos suportam pagar. Existem jaulas que não se veem, e a mais forte delas é a própria mente. Mas encare a realidade mesmo que ela doa, porque só os que olham o abismo aprendem a não cair nele. Essa reflexão toca em algo que muitas pessoas sentem quando começam a enxergar o mundo com menos ingenuidade. Quanto mais alguém observa o comportamento humano, as mentiras sociais, as máscaras, as conveniências, mais difícil fica participar disso de forma inocente. A pessoa percebe que muitas relações são superficiais, que muitas verdades são evitadas e que grande parte da sociedade funciona em cima de pequenas ilusões necessárias. Aí nasce um conflito interno, porque enxergar certas coisas pode trazer lucidez, mas também tira a beleza. A ignorância, em muitos casos, protege a mente. Já a consciência excessiva pode transformar a realidade em algo mais pesado de carregar. Essa cena lembra que compreender o mundo tem um custo. Quanto mais alguém vê além das aparências, mais difícil se torna viver como se nada estivesse acontecendo. Cara, a gente vive tentando ser bom para as pessoas, resistindo à vontade de esmurrá-las na cara. E para quê? Para vagabundo nos tratar como lixo. Essa frase do Moe dos Simpsons parece uma piada, mas na verdade ela carrega uma crítica bem amarga sobre a vida em sociedade. A maioria das pessoas cresce ouvindo que devem ser boas, educadas, pacientes, que devem controlar a raiva, engolir desaforos, tratar todo mundo com respeito. A promessa implícita é simples: se você for uma pessoa boa, o mundo vai reconhecer isso. Mas muitas vezes a realidade é o contrário. Você tenta ser correto, tenta evitar conflitos, tenta agir com dignidade e em troca recebe desprezo, ingratidão ou até humilhação. Pessoas mal intencionadas confundem bondade com fraqueza, confundem paciência com submissão e acabam tratando justamente quem tenta fazer o certo como se fosse descartável. A fala de Moe revela essa frustração silenciosa que muita gente sente, a sensação de que o esforço para manter caráter e autocontrole não é recompensado, às vezes é até explorado. Talvez a verdadeira lição não seja deixar de ser uma pessoa decente, mas entender que bondade sem limite
vira convite para abuso. E você? Eu tô na mesma. Sem namorada, só vindo do trabalho e voltando pra casa. É difícil conviver comigo. Já tive problemas, eu não faço bem pras pessoas. Não é bom pra elas ficar perto de mim, sabe? Eu acabo com elas. Elas ficam felizes. Essa cena do detetive Rust mostra um tipo de consciência que pesa. Ele não se vê como alguém que melhora a vida das pessoas, mas como alguém que carrega uma escuridão interna que contamina todo mundo ao redor. Algumas pessoas desenvolvem essa percepção depois de muitas experiências difíceis. Elas começam a acreditar que a própria presença traz conflito, desgaste ou sofrimento para os outros. Então, em vez de insistir em proximidade, acabam escolhendo o isolamento. Não é necessariamente ódio pelas pessoas. Muitas vezes é o contrário. É a sensação de que manter distância pode ser uma forma de não ferir ninguém. Dá para imaginar? Se a maioria das pessoas não acreditasse, o que elas iam fazer? A mesma coisa que fazem agora, só que abertamente. Que babaquice. Seria um puta show de horrores, de assassinatos e desacato, e você sabe. Se a única coisa que faz com que uma pessoa seja decente é a esperança de uma recompensa divina, meu irmão, essa pessoa é uma merda. E eu espero ficar longe desse tipo o máximo possível. Essa cena levanta uma provocação filosófica bem forte. O que realmente faz uma pessoa ser moral? O detetive Rust questiona a ideia de que a religião é o que mantém as pessoas boas. Para ele, se alguém só evita fazer o mal porque teme punição divina ou espera uma recompensa no céu, então essa pessoa é frágil. Não vem de caráter, vem de interesse. A crítica é simples, mais profunda. Uma pessoa verdadeiramente ética deveria agir corretamente, mesmo que ninguém estivesse olhando, mesmo que não existisse céu ou inferno. Caso contrário, a bondade vira apenas uma espécie de negociação. Eu me comprometo bem agora para ganhar algo depois. Talvez seja esse o pensamento da maioria dos que se dizem fiéis. Essa reflexão cutuca um ponto desconfortável da sociedade. Até que ponto a moral das pessoas é convicção ou apenas medo de punição? Sinto muito se as coisas foram tão difíceis pra você, mas isso não te dá o direito de ser estúpido comigo. Não posso ficar com uma pessoa que vive às custas de amargura e negatividade. O que você está fazendo aqui, então? O que houve, Bojack? A mesma coisa de sempre. Não me conhecia, aí se apaixonou por mim, e agora me conhece. Sabe o que é engraçado? Quando você olha pra alguém com um olhar positivo, os pontos negativos parecem só pontos. Essa cena toca em um ponto muito real das relações humanas. A diferença entre a imagem que criamos de alguém e a pessoa real. No começo, muita gente não se apaixona pela pessoa de verdade, mas pela ideia que construiu dela. Projetam expectativas, imaginam qualidades, completam lacunas em fantasias. É mais fácil amar uma projeção do que encarar a complexidade de um ser humano real. O problema é que a realidade sempre aparece. Quando a convivência começa a mostrar defeitos, traumas, frustrações e lados desagradáveis, aquela imagem idealizada se quebra. E aí surge a decepção. Não porque a pessoa necessariamente mudou, mas porque a ilusão acabou. Onde tem puteiro, igreja e bar, saiba que ali habitam os pobres. Não é coincidência. O homem vai pro bar esquecer que trabalhou o mês inteiro para pagar conta. Vai pra igreja acreditar que Deus vai mudar sua vida. Vai pro puteiro porque até o afeto virou artigo de luxo. E enquanto isso, a pirâmide do sistema segue em pé. Não se sustenta sozinha. Se sustenta no suor de quem acorda cedo, no silêncio de quem se conforma.
na esperança de que dessa vez vai ser diferente, afinal. Ano novo, vida nova, não é? Eles não te querem acordado. Querem o povo bêbado de esperança, chapado de fé e distraído com prazer de aluguel. O governo mudou. Agora vem crescimento. Por isso cerveja barata, culto na TV e promessa de governo salvador. É extremamente lucrativo ter uma sociedade passiva e anestesiada. Dê pão e circo ao povo, e eles nunca irão se revoltar. O que me interessa? O próximo Stories da Virgínia, se eu vou tomar minha cervejinha final de semana escutando meu som o mais alto possível. Porque além de miserável, eu quero espalhar minha inutilidade, abafando meu vazio com o barulho mais alto possível. E na espera de melhora, o tempo cobra juros caros. E o final é sempre o mesmo. Um miserável fim, sem nunca ter segurado o próprio destino nas mãos. Esse vídeo mostra uma realidade que muita gente prefere não enxergar. Não é apenas sobre bar, igrejas e puteiro. É sobre como as pessoas tentam sobreviver emocionalmente dentro de um sistema que muitas vezes esmaga elas todos os dias. O bar representa a fuga, aquele momento em que o homem tenta desligar a mente, esquecer por algumas horas as preocupações, as contas, o trabalho pesado e a sensação de que a vida está sempre no modo sobrevivência. A igreja representa a esperança de que alguma coisa, uma força maior possa mudar aquilo que parece impossível de mudar na vida real. E o prostíbulo, o puteiro, representa outra coisa ainda mais profunda, a solidão de uma sociedade onde até o carinho e a atenção passaram a ter preço. Quando você olha para esses três lugares juntos, você começa a perceber algo maior. Eles não existem apenas por acaso. Eles existem porque respondem à necessidade humana mais profunda. O ser humano precisa esquecer a dor, precisa acreditar em algo, precisa sentir algum tipo de afeto. E quando a vida se torna dura demais, essas três portas acabam se tornando refúgios. Mas o vídeo também surge algo mais inquietante. Enquanto as pessoas estão ocupadas tentando suportar a própria vida, poucas realmente param para questionar por que a vida se tornou assim para tanta gente. É como se a grande parte da sociedade estivesse apenas tentando aguentar o dia seguinte. É como se a grande parte da sociedade estivesse apenas tentando aguentar o dia seguinte, sem nunca ter tempo ou energia para pensar em mudar o próprio caminho. E talvez seja por isso que esse vídeo incomoda, porque ele mostra que muitas vezes o problema não está apenas nos lugares que frequentamos, mas na realidade que leva tantas pessoas a precisar desses lugares para suportar a vida. Beleza, galera, até um próximo vídeo. Acompanhem essa série. Eles tentaram nos alertar com várias cenas de filmes e desenhos com mensagens profundas. O link da playlist está na descrição e até um próximo vídeo.